A paz de Deus, meu amado irmão e irmã. Que Deus te abençoe e te conduza a caminhar por caminhos de luz. Que o seu dia seja de vitórias em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que para mim é uma grande alegria poder estar novamente reunidos com todos vocês. E você, meu irmão, que está conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal Unidos para Cristo. Eu sou o cristão Augusto Cavalcante. Estou aqui para trazer uma maravilhosa reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Palavra que irá edificar grandemente a sua vida. Em seguida, iremos orar a Deus pela sua vida e pela vida de todos nós que estamos aqui reunidos, fazendo esta abençoada e poderosa corrente de oração. Meus irmãos, a Bíblia nos traz neste texto que está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, e versículos 22 ao 30. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." Irmãos, Jesus sempre era seguido por multidões, pessoas que o buscavam porque sempre realizava muito milagre. Nessa passagem, lemos que Jesus determinou, ou seja, ele não pediu, ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Em seguida, despediu a multidão e subiu ao monte para orar. O que eu quero que você compreenda é que os discípulos obedeceram a Jesus e fizeram como ele ordenou, que quando o barco já encontrava-se no meio do mar, o barco era açoitado pelas ondas e o vento lhe era contrário. Aprendemos com este acontecimento que Jesus mandou os discípulos seguirem para o outro lado, não para que eles perecessem no mar, mas porque tinha um propósito com eles, algo para fazer com eles do outro lado. Sabemos que, assim como os discípulos, devemos obedecer às determinações de Cristo, que devemos seguir pelos caminhos que ele nos orienta. Só tem uma questão: muitas vezes, mesmo obedecendo a Jesus, seguindo os seus ensinamentos, passamos por grandes tempestades na nossa vida. Não é que Jesus Cristo quer ver o nosso sofrimento. Não, na verdade, Jesus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Essa história nos conta que Jesus, após orar, estava ali só, que à quarta vigília da noite, ele foi caminhando sobre o mar encontrar os discípulos, que os discípulos, ao vê-lo, não o reconheceram, possivelmente devido às tempestades, o forte vento, as grandes ondas que agrediam o barco, possivelmente o medo que viessem a padecer no mar, os fizeram não reconhecer Jesus. Acharam que era um fantasma, que assustados gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Se animem, não temam, sou eu." Meus irmãos,
Não deixem que os ventos contrários, que as tempestades que batem na tua porta, ou seja, os teus problemas, independente de quais sejam eles, se é de saúde, se é sentimental, se é familiar, se estão te caluniando, se você está com dificuldades financeiras, não permitam que eles venham te fazer duvidar de Jesus. Os discípulos confundiram Jesus com um fantasma, mas Jesus lhe disse: não tenham medo, sou eu. Pedro então lhe disse: se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas, mas sentindo a força do vento contrário, sentiu medo e começou a ir para o fundo. Pediu socorro a Jesus. Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, não permitam que a angústia, a opressão, as dificuldades em virtude dos teus problemas te façam ver fantasmas. Não percam a sua confiança em Cristo. Não faça como Pedro, que ao sentir o vento forte, tirou os olhos de Jesus. Você sabe que a nossa luta é espiritual. É contra principados, potestades e multidões de espírito da maldade, que trabalham de forma astuciosa para nos condenar, para nos afastar dos caminhos de Jesus. Nós precisamos nos manter firmes, jejuando e orando. Precisamos fazer como Pedro, pedir socorro a Jesus, o nosso Deus e Senhor. Não podemos fazer como Pedro, deixar que o medo das dificuldades nos tire os nossos olhos de Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus está com as mãos estendidas para nós. Jesus vai fazer conosco o mesmo que fez para Pedro, nos pegar pela mão, entrar conosco no barco, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, e irá acalmar as tempestades que estão causando transtornos na nossa vida. Mesmo que ele reclame do tamanho da nossa fé pequena, que façamos ele ter que vir nos socorrer, pois a palavra de Deus nos garante que se tivermos fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, teremos o poder de mover montanhas, expulsar demônios, de fazer as coisas como o próprio Jesus fez. Meus irmãos, para Jesus não existe tempestade grande e nem pequena. Existe sim a sua escolha, se você o quer na sua vida ou se você quer a condenação do mundo, dos prazeres pecaminosos da carne, que são temporários e logo acabam, restando apenas o sofrimento e a angústia. Se você tem andado por caminhos que te afastaram de Deus e te levaram para o fundo do poço, eu te digo, ainda tem jeito, ainda dá tempo. Agora chegou a hora de você voltar para Deus. Jesus está com a mão estendida para te tirar do fundo do poço. Acredite, Ele chama para reestruturar a tua vida, para renovar a tua aliança com Deus e finalizar o teu sofrimento. Ele quer transformar a tua história de tristeza em uma linda história de vitórias e ainda mais te levar para habitar no reino de Deus, o nosso Criador e Pai. Bem, irmãos, em poucos instantes estaremos orando. Antes de orar, eu vou fazer um convite da parte de Deus para você. Meu irmão, eu te convido a fazer a obra de Deus comigo e com os demais irmãos que comigo já estão caminhando através do canal Unidos para Cristo. Se você estiver participando pela primeira vez, peço que se inscreva no canal, clicando no botão inscrever-se que está abaixo do vídeo. Em seguida, clique no sininho das notificações e clique na opção Todas. Fazendo isto, você receberá todos os nossos vídeos na hora em que forem publicados. Não esqueça de nos dar o seu like, clicando no joinha.
Isso fará o YouTube entender que os nossos vídeos não possuem conteúdo impróprio, que os nossos vídeos podem ser vistos por todas as pessoas da família. Depois você compartilha pelo WhatsApp com as pessoas que você ama, nos grupos da família e nos grupos dos amigos. Nos ajude a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas. Deus te recompensará por isso, por você ter se tornado o caminho que levou à salvação para mais vidas. Lembre-se do que Jesus nos determinou: ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora vamos orar. Se puder, feche os olhos e curve a sua cabeça. Poderoso Deus e eterno Pai, te glorifico por mais esta valiosa oportunidade de me colocar diante da tua face, para te agradecer, por desfrutar de um novo amanhecer na tua presença, de poder me reunir com os irmãos em espírito através da internet, conectados neste canal no YouTube. Te agradeço, Pai, por este irmão e esta irmã que estão conosco pela primeira vez. Que sejam todos bem-vindos, meu Pai. Abençoa-os em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por minha saúde estar sendo recuperada, por estar vencendo este AVC, que mesmo tendo muitas dificuldades com a fala, Tu tens me dado condições de realizar a Tua obra. Obrigado por minha família e todos os que estão trabalhando neste ministério que é Teu, realizando a Tua obra e contribuindo para o crescimento do Teu reino. Meu Deus, eu te peço a Tua maravilhosa presença na vida do Teu povo, que ouçam e compreendam a Tua palavra, que possam se tornar cheias do Teu amor. Meu Pai, somos gratos pela vinda do Teu Filho Jesus, por Ele se ter feito homem e ter habitado entre nós. Te pedimos perdão por nossas fraquezas, pela pequenez da nossa fé, por todas as vezes em que permitimos que o medo e a falta de confiança coloquem dúvida nos nossos corações. Meu Pai, que a fé que Pedro teve, quando Jesus lhe disse, vem, e ele crendo caminhou sobre as águas, mas que não permitas, Pai, que venhamos a tirar os olhos de Cristo, que Cristo não nos deixe afundar com as tempestades que nos agridem. Porém, se diante da nossa fraqueza viemos a falhar, se a dúvida conseguir nos atingir, vier a desviar o nosso olhar do nosso alvo que é Jesus, se igual a Pedro começarmos a afundar, que Jesus nos estenda a sua mão, que Jesus nos faça caminhar com Ele sobre as nossas tempestades, sobre os nossos problemas, nos dando o controle sobre toda e qualquer tempestade que queira nos atingir. Oh, meu Pai, que todos os problemas, armadilhas e tentações dos principados e das potestades não nos façam cair. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, repreende o inimigo das nossas vidas. Coloca-nos debaixo de tuas asas, das tua soberana proteção. Te peço também, meu Pai, por aquele homem e aquela mulher que fracassaram, que vieram a pecar contra ti, que não foram fortes diante das tentações do diabo e se afundaram em um poço de pecados. Pessoas que mentiram, roubaram, caíram em prostituição, que o sucesso financeiro que elas alcançaram, Pai, as levaram a acreditar que o dinheiro lhes dá o poder de fazerem o que quiserem, de ostentarem, de se tornarem arrogantes e até de humilharem os humildes. Meu Pai, que a Tua palavra possa ser ouvida por essas pessoas que estão perdidas. Que Tu tire as máscaras que lhe impedem a visão. Tire, Pai, o tampão que as impedem de ouvir.
abre os olhos para que elas vejam a verdade que vem de ti, que entendam a ação dos milagres, dos teus milagres na vida daqueles que te buscam, que enxerguem a alegria infinita do cristão, que mesmo passando por tribulação te glorificam a todo tempo, que entendam que a felicidade inexplicável de todo o cristão é a confiança de que Cristo nunca as abandona, nunca as deixa só, e queiram viver a vida eterna no teu reino. Que essas pessoas, Pai, que elas possam se arrepender dos seus pecados, de renovarem a aliança que tinham contigo, que a crucificação de Cristo não tenha sido em vão para elas, que elas alcancem a tua salvação. Meu Pai, te peço para tu abençoar o ministério deste canal, que ele possa alcançar mais pessoas, levar a tua palavra que é confortante, que leva alívio, libertação e cura, que nunca nos falte fé e força para anunciar o teu reino que é um reino de amor, de paz, de prosperidade e de alegria. É por tudo isso, meu Pai, que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade e não a nossa. Pai, é te glorificando e te adorando que a ti agradecemos. Amém. Meu amado irmão e irmã, peço a você que está visualizando o nosso vídeo pela primeira vez que se inscreva neste canal. Clique na opção inscrever-se e selecione o sininho das notificações na opção todos. Isso fará com que você receba os nossos vídeos na hora em que forem publicados. Peço também que compartilhem pelo WhatsApp para que novas pessoas tenham acesso e possam se unirem conosco em uma grande corrente de oração para adorar a Deus e orar por nossas vidas. Essa também é uma forma de você evangelizar, de você levar a palavra de Deus para as pessoas que nós não temos acesso. Você será o nosso acesso a essa pessoa. Você dará a esta pessoa a chance de orar conosco, de se aproximar mais de Deus e receber o melhor de Deus para as suas vidas. Ao compartilhar, você também estará fazendo a obra de Deus. Você se ativará neste ministério que não é meu, e sim do próprio Jesus. Ser cristão significa que estamos seguindo a Cristo e dando continuidade à sua obra, que é salvar vidas, garantir o lugar dessas vidas no reino de Deus, nosso Pai, que está no céu cuidando de todos nós. Não esqueça de nos dar seu joinha. Isso fará com que o YouTube disponibilize nosso vídeo para mais pessoas, e que amanhã nos reencontraremos para mais um dia em que faremos a oração do dia.